tudo bem? Bom, hoje o Diário de uma Guerreira começa o seu primeiro programa, né, do ano de 2018. É um programa especial, né? E como eu disse para vocês, eu vou falar de livros, né? Nesse programa eu vou indicar livros que eu li e livros que eu gostei, livros de artes marciais e de Aikido, né? Como é o primeiro programa que eu estou fazendo desse ano, eu quero indicar um livro especial, muito especial. É um dos melhores livros que eu já li de Aikido. Eu considero esse livro um livro fundamental para todo praticante de Aikido e todas as pessoas que desejam conhecer um pouquinho sobre o Aikido. É um livro que conta um pouco da história do criador do Aikido, né? Morihei Ueshiba, né? O sensei. Então é esse livro aqui, ele se chama Uma Vida no Aikido, que é a biografia do fundador Morihei Ueshiba. Foi escrito pelo Kishomaru Ueshiba, que é o filho, né, do sensei, ele que escreveu esse livro. É um livro, eu vou mostrar a capa para vocês, né? É esse livro aqui, gente. É um livro muito legal, tá? Muito legal mesmo. Inclusive, é um livro que tem muitas fotos de O Sensei, né? Nas várias fases da vida dele, né? Desde ele jovem, né? Ele no exército, ele nos dojos, né? Que ele criou, ele junto com a esposa dele, ele junto com o líder da seita, o Moto. Então, várias fases da vida dele estão retratadas nesse livro. E esse livro ele tem fotos, né? Fotos, olha, eu vou mostrar até uma foto para vocês verem. Olha que foto linda, né? De O Sensei. Né? Então tem muitas fotos legais. Foi nesse livro, inclusive, que eu encontrei fotos de mulheres praticando o Aikido, né? Já lá no início do Aikido, como eu disse para vocês, que existem poucas referências sobre mulheres praticando o Aikido lá no início do Aikido, mas existiam sim muitas mulheres praticando já bem no início, em 1920 já. E eu encontrei várias fotos, né, dessas mulheres praticando, dessas praticantes, em fotos que o sensei tirava com os alunos e as alunas, né? E nesse livro conta um pouco dessas mulheres, né, que praticavam Aikido. Então, olha que interessante, gente, as fotos, sim, olha aqui. Então, é um livro muito legal, tá? É um livro muito legal e é um livro que você tem que ler várias vezes, né? Eu li uma vez. Eu fui, inclusive, grifando algumas partes do livro, destacando algumas coisas que eu gostei no livro, né? Mas eu pretendo reler o livro, porque o livro ele tem muitos detalhes da vida de O Sensei. Tá certo que foi o filho dele que escreveu, então é um livro, né, apaixonado, né? Porque é um relato do filho, né, sobre o pai. E também a construção de um mito, né? Porque esse livro, ele também é uma tentativa de se construir também, né? Uma arte marcial, o Aikido, né? Então, existe, né, uma tentativa, né, mas mesmo assim é um livro muito interessante. E é interessante a maneira com que o autor, né, o filho de O Sensei, dividiu o livro, né? Por exemplo, ele começa no primeiro capítulo contando um pouco de como era o sensei no dojo, né? O comportamento dele, como era a personalidade dele, né? Quais eram os hábitos dele, né? Ele já acordava muito cedo, ele costumava acordar umas 5 da manhã, e ele já treinava, ele treinava todos os dias, das 5 às 9 da noite, né? Exaustivamente ele treinava, né? Ele era muito determinado. E então o filho dele vai contando isso, né? No primeiro capítulo você já entra dentro de O Sensei, né? Você já vai sentindo muito de como ele era, né? Como ele era, a personalidade dele, né? E é muito legal isso, né? O autor ele te coloca dentro de O Sensei, né? Então ele não começa de uma cronologia da infância, né? Da infância, da juventude, não. Ele já começa no primeiro capítulo te colocando dentro de O Sensei, né? Para você sentir como o Sensei era, né?
falando da personalidade dele, né? Como ele era no dojo, como eram os treinos, né? Então é muito interessante, né? Falando da rotina, né? De O Sensei. Então ele vai contando nesse primeiro capítulo. O livro tem 7 capítulos e o livro tem cerca de 300 páginas, mas é um livro com letra grande, né? E é um livro que tem uma linguagem muito fácil de ler, muito gostosa. Então ele flui. Você consegue ler muito rápido o livro. Eu consegui ler rapidamente esse livro, né? Então, no capítulo 2, é um capítulo bem importante, vai ser o auge de O Sensei, né? Que é de 1927 a 1941, que é exatamente a criação do Aikido, né? Então, é bem a época que o Sensei estava em pleno vigor, né? No Aikido. Então, ele vai contar, né? Dessa fase de O Sensei. O Sensei, ele era um homem muito pequeno, né? Baixo. Ele tinha 1,55 de altura e ele tinha 75 quilos, né? Então, ele era um homem pequeno, né? De estatura baixa, né? E então ele vai contando disso no segundo capítulo, que é muito interessante, né? Porque você vai entendendo um pouquinho de dessa desse personagem que vai crescendo, né? No capítulo 2, que é um capítulo bem interessante, ele vai falar sobre a infância e a juventude de O Sensei, vai falar sobre a família, né? Vai falar de tias, da mãe, do pai, da influência, da religião, da do começo do contato de O Sensei com artes marciais, que ele já teve contato desde muito pequeno, assim como ele teve contato com muitas religiões desde muito pequeno, né? Ele era muito religioso, a família era muito religiosa, teve muito contato com o shintoísmo, com o budismo, né? E também vai contar também da questão do exército, né? Que ele fez parte do exército, né? E vai contar também da abertura do primeiro dojo também, né? Então é bem interessante esse segundo capítulo. E também vai falar um pouco da saúde de O Sensei. Quando ele era pequeno, o Sensei tinha uma saúde bem frágil, né? Mas na juventude, e com essas atividades que ele tinha, porque ele tinha, né? Ele praticava arte marcial, ele praticava meditação, ele praticava o Misogi, né? Ele já tinha esse hábito de praticar o Misogi. Então a saúde dele foi se fortalecendo, né? Ele conseguiu dar uma guinada na saúde dele, que era frágil, e se tornou mais forte, né? Então ele tinha uma saúde muito boa. No capítulo 3, gente, ele vai falar, uma das partes mais importantes do capítulo, que eu destaco, é o encontro com o mestre Takeda, Sakaku Takeda, né? Com quem ele teve contato com o Aikijujutsu, né? Ele tem um contato grande com essa arte marcial, ele aprende com esse mestre, né? E vai ter uma grande importância no Aikido, né? Esse contato, e eles vão ficar muito, muito amigos, né? E nesse capítulo 3 também tem a perda do pai. A perda do pai foi muito importante, né? Na vida do Sensei. Marcou muito a vida dele, né? A perda do pai. Ele teve um baque muito grande, né? Ele entrou meio que numa crise, né? Quando o pai dele morre, né? No capítulo 3, ele é exatamente quando ele cria o Aikido, né? E quando ele tem contato com a Sei Tomoto, né? Que ele começa a ter um contato grande com o Deguchi, né? E a questão da morte do pai também vai focar bastante no capítulo 3. E aí é a criação do primeiro dojo, né? 1920, e a mudança dele para Iab, né? E também nesse capítulo 3 é que vai ter a presença das mulheres, né? No dojo. Bom, bem importante esse capítulo. Eu encontrei bastante referências de mulheres, nomes de mulheres que treinavam, né, no dojo dele, fotos, né, o capítulo 3. O capítulo 3 foi bem interessante para mim, né? Bem interessante, fala bastante das mulheres. Outra coisa interessante do capítulo 3 é a jornada que ele faz para a Mongólia, né? Muito interessante isso. Isso é um mistério também na vida do Sensei, né? Porque ele viaja para a Mongólia com a ideia de criar sei lá, uma cidade que seria um local pacífico, né?
mas ele não consegue, né? Ele não consegue, ele faz essa tentativa de criar um lugar especial, né? Um lugar que não teria guerras, um lugar pacífico onde as pessoas poderiam viver em paz, né? Mas não dá certo. No capítulo 5, que é de 1936 a 1926, ele vai retratar, eu destaco bastante o encontro dele com Jigoro Kano, né? Que é o criador do judô, né? Uma figura importantíssima, Jigoro Kano, muito importante nas artes marciais, foi um dos grandes que estruturaram as artes marciais, o criador das faixas, né? Das graduações. Então, o Jigoro Kano foi muito amigo do Joe Sensei, eles eram muito amigos, né? Inclusive, Jigoro Kano ficou encantado com o Sensei, com o Aikido, mandou alunos do judô, né? Para treinarem o Aikido, né? Para trocarem figurinha. Então, eles ficaram muito amigos. Então, no capítulo 5, eu destaco isso muito importante. Aí, depois, no capítulo 7, que já é o final, o autor vai falar da origem da Fundação Akikai, né? Akikai, em 1945, que também é muito importante porque estruturou todo esse Aikido que a gente conhece hoje, né? O Aikido que nós conhecemos, ele é submetido a essa fundação, né? E aí aí o autor vai começar a falar que o Aikido começa a tomar mesmo uma fama grande, né? Ele já vinha, né? Muito famoso, muito conhecido no mundo inteiro, né? E as apresentações que o Sensei sempre era convidado para fazer, muitas apresentações. A morte de o Sensei, né? Porque ele teve uma doença, ele teve o câncer, né? Então ele morreu por conta disso. Mas ainda assim, nessa passagem, nesse capítulo, existe uma parte que mesmo doente, ele praticava o Aikido, ele tinha muita força. As pessoas ficavam impressionadas que mesmo doente, ele ia pro dojo e ele praticava o Aikido. Ninguém acreditava muito na força, onde ele encontrava tanta força. Era o Ki, né, gente? Era o Ki, era o Aikido mesmo que dá uma força, né? A gente sabe, né? E aí também o autor vai falar um pouco da reestruturação do Aikido, né? Que é o Aikido que nós praticamos hoje, né? Que existiu realmente uma reestruturação. Então, gente, esse livro é um livro muito legal, tá? É um dos melhores livros que eu li já de Aikido. É um livro que dá uma noção do que é essa arte, do que é o Aikido, porque você não consegue separar o Aikido do criador do Aikido. Você não consegue. É uma coisa só, né? O Sensei se mistura com a arte que ele criou, né? Impressionante. O Aikido é o Sensei, né? Então, nesse livro, você vai percebendo isso, né? Você consegue, nesse livro, entender, fazer um mapeamento do Aikido, né? Dessa arte marcial. Então, é um livro muito legal. Olha que lindo, olha as imagens. Olha que... Ai, tá meio complicado aqui para mostrar. Olha que lindas essas imagens, né? O livro tem um monte de fotos, né? Várias fotos, ele é inteirinho com fotos, né? De várias fases da vida de O Sensei. Então, é um livro muito legal, tá? Eu recomendo. É um livro super importante e é um livro para ter, assim, para você ir lendo. Você vai praticando Aikido, você vem ler, você aprende algum conceito, algum princípio, e aí você vem ler, né? Tenta entender um pouco. E no livro também tem poemas de O Sensei. Ele deixou muita coisa escrita, né? Ele gostava muito, ele tinha essa preocupação em divulgar o Aikido. E ele tinha essa preocupação em escrever sobre o Aikido. Ele queria deixar coisas escritas por ele, né? Então, a gente tem bastante material, né? Que ele escreveu. Ele deixou poemas, ele deixou escritos, ele escrevia sobre o Aikido. Então, você encontra isso no livro também, né? Então, é isso, gente. Essa é a minha indicação de hoje, né? Então, é isso. Bom ano para vocês e eu espero que vocês gostem e leiam esse livro. Esse livro é bem legal, né? Até!